Alô, alô, quem sou eu? Graças a Deus, eu sou André Vasconcelos, professor de Educação Física. Estamos aqui para abordar um dos principais conteúdos da nossa disciplina, que é a habilidade motora. Para a gente compreender isso, a gente vai contextualizar no aspecto do esporte, que é um dos nossos principais elementos a ser desenvolvidos aqui na nossa disciplina. Então, foca na tela que a gente vai entender um pouco agora os esportes e suas possibilidades. Inicialmente, o esporte pode ser compreendido como um fenômeno social que visa equilibrar a saúde ou melhorar a aptidão física e mental. Além disso, é possível afirmar que os esportes são atividades sujeitas a regulamentos e que geralmente visam a competição entre os participantes. E aqui eu já deixo a nossa primeira reflexão se o esporte é para todos. Compreendendo esse contexto de que tipo o esporte, ele visa aprimorar a aptidão física e mental, além de ser um instrumento regulamentado, o que a gente tem que focar aqui para entender se o esporte é para todo, quais são as ações e as dinâmicas que são desenvolvidas por meio do esporte. Quando a gente já desenvolve o aspecto físico, a gente está ali trabalhando, desenvolvendo as habilidades. Que habilidades? Habilidades motoras, o movimento. Então, aqui o que a gente precisa compreender é quais habilidades, quais movimentos a gente deve aperfeiçoar e aprimorar por meio do esporte, compreendendo que o esporte é essa ampliação da brincadeira, do jogo e que no final ele acaba tendo essa estrutura um pouco mais regulamentada, um pouco direcionada mais para a competição, a gente consegue compreender que sim, o esporte é para todos, a forma com que é desenvolvido, ela sim pode acabar segregando, porém o que é importante a gente destacar aqui é que no caso dos desenvolvimentos que são obtidos por meio do esporte, as habilidades motoras são um dos principais ganhos que a gente consegue obter por meio do esporte. Compreendido isso, a gente avança mais um pouquinho para relembrar aqui do que seria o conhecimento da educação física, que é o que faz a gente trabalhar o esporte no contexto escolar, tá bom? Então, a educação física é uma área de conhecimento dotada de saberes próprios, com o objetivo de introduzir o aluno na cultura corporal de movimento, propiciando benefícios sociais, cognitivos, físicos. Aí temos a explicação rapidinha sobre quais definições temos sobre sociais, que seria a interação entre os indivíduos, cognitivo, que é a colaboração do saber dos alunos, e o físico, que é a ampliação das capacidades físicas e habilidades motoras. Então, a gente volta a abordar o aspecto das habilidades motoras. Então, resumindo, temos o esporte, que vai ser um conteúdo trabalhado na educação física. Sim, sim. O esporte ele é bem mais amplo, ele é bem complexo, só que quando a gente coloca no ambiente escolar, a gente acaba abordando aspectos sociais, que são a interação entre os indivíduos, o cognitivo, que é o aprendizado em relação às práticas, e o físico. Dentro do aspecto físico, nós temos em destaque as capacidades físicas, que são atributos treináveis, e a habilidade motora, que é aquilo que efetivamente a gente acaba rotineiramente desenvolvendo. Então é importante a gente conseguir compreender efetivamente o que são habilidades motoras, porque isso vai seguir durante toda a nossa construção, no nosso desenvolvimento pessoal, tranquilo? Então aqui a gente vai começar a definir efetivamente o que são as habilidades motoras. São movimentos simples ou complexos, que por meio de intermédio de exercitação pode passar a ser efetuada com elevado grau de qualidade, podendo chegar à automatização, naturalmente. A habilidade como um indicador de desempenho. Nesse termo, a habilidade é uma expressão subjetiva que indica qualidade de desempenho. Para a educação física escolar, habilidades motoras ou habilidades motoras básicas ocupa definitivamente um lugar em qualquer currículo, principalmente na educação infantil. Por que principalmente na educação infantil? Porque é quando a gente está começando a se desenvolver e a partir dali a gente consegue aprimorar e elevar o grau de automatização. Por que automatização? Porque aquilo que você executa naturalmente já se tornou mecânico. Você não necessariamente, por exemplo, daqui a pouco a gente vai dar exemplos, mas correr é uma habilidade motora. Mas inicialmente a gente anda. A gente aprendeu a engatear e tudo mais, equilibrou, deu uma passada, caiu, levantou, equilibrou, passada, quando a gente viu, já estava correndo. Por quê? Porque aquilo ali foi se automatizando. Eu não penso, vou dar um passo, um pé na frente, o outro do lado. A gente não pensa, a gente vai executando o movimento. Então, aquilo que naturalmente foi se tornando mecânico, automático, é tido como uma habilidade. A habilidade pode também ser direcionada para o aspecto do desempenho, da qualidade em que você executa aquela
aquele movimento específico. Por exemplo, tem gente que tem habilidade em fazer embaixadinhas. A pessoa automatizou e dinamizou aquela mecânica para ter aquela habilidade, ter uma performance a mais naquele elemento que ela desenvolve. Então, o motor, habilidade motora, vamos separar as palavras. O motor, rapidamente, é o movimento, e a habilidade é a performance da execução. Então, é como você executa aquele movimento em que estímulo de performance. Compreendido isso, a gente consegue avançar mais um pouquinho e entender os tipos de habilidade, porque elas não são unânimes, assim, elas não são exclusivas, elas são bifurcadas. Então, vamos aqui analisar. Temos as habilidades motoras locomotoras, são aquelas em que o corpo é transformado na direção vertical ou horizontal de um ponto para outro. Atividades como correr, pular, saltar, saltitar são considerados movimentos locomotores fundamentais. Fundamentais porque quando a gente analisa o esporte, a gente vê que diversos tipos de esporte, principalmente de invasão, a gente tem que fazer essa movimentação, o deslocamento. Então, tanto na parte frontal, ou na parte vertical, quanto na parte horizontal. Então, a gente pode andar para o lado, quanto a gente pode andar para cima. Pular, não andar para cima, professor? Pula. Então, pulou, andou, a gente se deslocou, a gente está abordando ali uma habilidade motora locomotora. Compreendido isso, compreendido a exemplificação, a gente passa para uma próxima habilidade, que é a habilidade estabilizadora. São aquelas em que possibilitam ao indivíduo recuperar e manter o equilíbrio em relação à força da gravidade. Os movimentos axiais de aduzir, abduzir, rotação, flexionar e estender, mantendo o corpo estável, caracterizam estabilidade. Equilibrar e rolar são os principais elementos. Aqui a gente tem a imagenzinha da menina equilibrando, e aí eu preciso que vocês destaquem aí algumas palavras: axiais, aduzir e abduzir. Alguém já foi abduzido por um extraterrestre? Não, professor, isso nem existe. Mas vocês provavelmente já falaram, já ouviram esse termo. Ah, o cara foi abduzido. Abduzido é quando a gente sai do plano axial. Professor, facilita a minha vida. Axial. Axial é relacionado ao nosso eixo. Então, aqui nós temos o eixo central, plano axial. Desse eixo, quando eu me afasto desse eixo, eu estou fazendo uma abdução. Então, eu estou saindo do meu eixo axial. Quando eu estou me aproximando do meu eixo, então eu estou abaixando aqui o braço, ó, aproximando, eu estou fazendo uma abdução. Então, aliás, uma adução. Então, aproximei, aduzi. Afastei, abduzi. Então, a abdução é porque eu estou me afastando do meu eixo, quando o extraterrestre está me tirando do chão. Então, ele está me tirando do meu eixo de equilíbrio. Por isso que a habilidade estabilizadora tem essa relação com o axial, que é relacionado ao nosso plano central, tanto no aspecto da abdução, afastamento, e adução, que é aproximação. E aí, um dos exemplos de estabilizadora é o equilíbrio e a rotação, em que a gente tem que manter o nosso eixo, nosso sentido, tudo direcionado. Tranquilo aí? A gente compreendendo a estabilizadora, a gente vai para mais uma, que é a manipuladora, que são habilidades que envolvem movimentos finos e grossos: arremessar, receber, chutar, rebater e quicar. Então, aqui já é algo um pouco mais técnico. Por exemplo, escrever é uma habilidade manipuladora, a gente manipula ali a caneta para fazer aqueles movimentos. Tanto no segmento esportivo, a gente tem os arremessos, nós temos o chutar, o rebater, que tudo vai ser com base na manipulação de objetos. Vai ser tanto no aspecto fino, que é algo muito mais delimitado, quanto grosso, que é algo mais rebuscado, um pouco mais solto, um pouco mais leve. Compreendido isso, os três tipos de manipulação, a gente consegue finalizar essa parte conceitual e botar em prática o que a gente viu aqui na aula de hoje. Então, vamos realizar um exercício. Então, já estamos aí em tela. São exemplos de habilidades motoras locomotoras. Lembram? São três tipos de habilidades motoras. Aqui a gente quer saber a locomotora. E aí, vamos lá. Ó. Rolar e lançar, correr e saltar, equilíbrio e força, futebol e futsal. Quem marcar a letra D vai levar porque, pelo amor de Deus, futebol e futsal é esporte, gente. Então, aqui tá muito fácil, já que é de locomoção, a gente vai realizar uma atividade em que eu tenho que me mover. Por mais que rolar
tenha o movimento, no rolamento eu preciso manter o eixo, que a gente já viu que é esse plano axial. Então, aqui na locomotora, o exemplo mais correto é o correr e o saltar, em que eu me movimento tanto na parte vertical, para cima, quanto na parte horizontal. No horizonte ali, ó, eu posso ir para o lado, posso ir para frente. O horizonte é aquilo que você enxerga, o vertical é aquilo que você olha, vertical. Beleza? Tranquilo? Então, compreendido isso, vamos para mais uma questão em tela. Vamos lá. As habilidades motoras podem ser compreendidas como ações naturais do corpo, atributos treináveis, exercício físico complexo e esportes. Vamos de baixo para cima. Esporte não, porque esporte, por mais que a gente consiga aprimorar as habilidades motoras por meio delas, a gente não pode definir a habilidade motora como esporte, porque são construções distintas. No esporte, a gente desenvolve e aprimora as habilidades motoras. Sim. Habilidades motoras são esportes? Não. Tranquilo? Exercício físico complexo? Não necessariamente. Você acha muito complexo andar, depois que você aprende, nunca mais esquece. Então, essa dinâmica de dizer que é um exercício físico complexo também não cabe. Atributos treináveis. Bom, atributos treináveis estão relacionados às capacidades físicas. Em um outro momento a gente vai aprofundar, mas não tem essa mesma correlação, tranquilo? E por fim nós temos a outra alternativa, que é ações naturais do corpo. Habilidades motoras são isso, ações naturais, aquilo que naturalmente, na prática, deixa eu até colocar em tela, vamos corrigir aqui, pronto, ó, tá aí, ó, ações naturais do corpo. Então a gente conseguiu compreender a dinâmica acerca das habilidades motoras que vão perpassar todo o conjunto de modalidades no aspecto esportivo, quanto das outras dinâmicas, ginásticas, danças, lutas, deixa eu ver mais o que, atletismo. Então, em cada segmento que a gente for abordar, as habilidades motoras elas vão estar imbricadas, porque elas são ações naturais que a gente desenvolve e por meio delas a gente consegue abordar aspectos fundamentais, os fundamentos esportivos. Tranquilo? Compreendido isso, eu deixo vocês agora refletirem, pensarem. Qualquer coisa, acessa a plataforma Eduque para ver essa aula e outras. Agora é o momento em que vocês vão ter para praticar a habilidade motora de, talvez, levantar do sofá e fazer uma movimentação. Vejo vocês numa próxima aula e é isso. Tchau, tchau, até lá!